Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos essa noite de terça-feira. E hoje nós teremos mais uma palestra, na verdade uma aula, né? Que vai ser apresentada pelo nutricionista, o Sunaik Alan Rodrigues. Você vê aí na tela as competências do mesmo, né? O Sunaik é formado pela Universidade de Araraquara, São Paulo, é especialista em emagrecimento, hipertrofia e longevidade saudável, nutrição funcional e esportiva. Você tem aqui o Instagram dele, né? Mas nós estamos diante de um excelente profissional, conceituado, inclusive na área esportiva. E o Sunaik nos dá o prazer de estar conosco para tratar desse assunto muito importante, que é a desidratação, ou hidratação também, né? A importância da hidratação. Vamos dar aqui boa noite ao Sunaik. Sunaik, boa noite. Boa noite, tá bem? Prazer enorme tê-lo mais uma vez, né, Sunaik? Nesse assunto tão importante, né? Que é a desidratação. E me chamou muita atenção a colocação que foi incorporada ao tema, né? Porque as suas células precisam de água. De água. Então, esse não é um assunto que deve ser relegado, porque a desidratação pode levar a quadros de doenças graves, inclusive o coma. Graças. Então, pode levar à falência dos órgãos. Então, a sua saúde, a sua longevidade tem tudo a ver com água. Mas o Sunaik vai nos responder qual água, né, Sunaik? Qual água é capaz de proporcionar verdadeira hidratação? Quais as características dessa água? E, principalmente, como que essa água pode prevenir e até reverter quadros de doenças? O Sunaik vai abordar esse assunto a partir de agora. Depois nós vamos ter algumas pessoas voluntárias que vão dar os seus depoimentos e o Sunaik vai concluir a apresentação, que eu tenho certeza que vai ser brilhante. Sunaik, mais uma vez, uma honra enorme tê-lo nessa apresentação e agora é com você. Repetindo o tema, né? Desidratação. E olha a ênfase. Por que as suas células precisam de água? Sunaik, com você. Maravilha, Orlando. Boa noite para todos vocês. Boa noite, Orlando. Prazer estar aqui de novo, conversando com vocês, passando informações de qualidade, né? Eu sei que muitos aqui poderiam estar aí em casa, tranquilo, assistindo sua novela, mas está aqui para aprender o que realmente, quanto é importante a gente ter um corpo bem hidratado, tá? Isso é fundamental para a gente. A gente que está buscando ter saúde a longo prazo, tá? As pessoas que estão buscando ter longevidade saudável são pessoas que buscam sim tomar uma água com qualidade. E a hidratação ela é fundamental. E quando você não está hidratado, você está desidratado. Mas quero começar aqui com uma frase muito importante, né? Uma frase de Sócrates. Sócrates dizia o seguinte: saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Então não adianta você achar que tem saúde, mas você não tem saúde. É até quase um paradoxo isso. Porque às vezes as pessoas acham que estão saudáveis, mas às vezes não estão saudáveis. Cerca de 30% hoje da população brasileira anda desidratado. E a água, hoje, ela é considerada um nutriente mais abundante do nosso corpo. Mas por que ela é considerada um nutriente? Por que ela é considerada um nutriente? Isso aqui é importante para você entender. Ela é considerada um nutriente porque ela faz hidrólise. Antigamente se considerava a água como um solvente universal. Hoje não. Hoje ela é considerada um nutriente porque ela participa de reações bioquímicas muito importantes dentro do nosso corpo. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, você ficar desidratado, você passar sede, você ficar sem beber água, você tem quatro vezes menos chance de sobreviver do que você ficar com fome. Só para vocês terem noção, vocês ficarem sem alimento. Então, seu corpo sobrevive muito melhor sem alimento do que sem água. Só que você pode ficar em uma média de 40 dias, 50 dias sem comer, que você sobrevive. Você pode ficar até 10 dias, por exemplo, sem tomar água. Você ainda consegue sobreviver. Mais do que isso, você pode morrer. E você não passa mais do que 3 minutos
sem oxigênio, tá? O seu cérebro precisa de oxigênio. E um jeito também de você levar mais oxigênio para o seu cérebro é estar bem hidratado. Então, isso é fundamental. E as pessoas às vezes não dão bola muito para isso e acham que tem que beber água, mas a água não tem gosto, mas não sei o quê. Mas realmente a água não tem gosto. É um líquido que não tem gosto. Eu estou aqui bebendo minha água, não fico sem água. E a água ela é muito importante porque ela faz reações de levar as vitaminas, os minerais, ela faz ela leva a glicose para vários lugares da célula, ela ajuda nisso, ela transporta oxigênio. Olha só a importância de você beber uma água boa, tá? A gente vai falar aqui das características também da água logo logo, tá? Para vocês entenderem por que uma água de qualidade faz toda a diferença na sua saúde, tá? Só que as pessoas falam assim, mas para mim estar hidratado é só beber água, não é? Só beber um pouco mais de água eu estou hidratado. Não é bem assim. Tá? Quando você está desidratado, o corpo em média perde, ele elimina uma média de 2 litros a 2,5 litros de água por dia. Tá? Então, assim, é bastante água. Por isso que você sempre tem que estar repondo essa água. Olha só que interessante. Você elimina água pelas fezes, você elimina água pela urina, você elimina água pelo suor, quando você está suando, e você elimina água pela respiração. Como assim pela respiração? Só quando tá isso agora que está mais frio, e você faz aquele arzinho que sai no frio, que você solta aquela fumacinha pela boca, aquilo ali é água saindo do seu corpo. Né? Você perde uma média de 600 ml de água pelas fezes, você perde uma média de pouco mais de 800 ml de água pela urina. Então, assim, por isso que é importante você hidratar. Não só hidratar, mas como repor esses minerais também, que esses minerais são muito importantes. Então, como o cálcio, o magnésio, o potássio, o cloreto, entende? Então, quando você toma uma água de qualidade, é importante essa água estar junto com esses minerais. Tá? Só que muita gente pensa assim, não, eu estou bem hidratado. Como assim eu estou bem hidratado? Será que eu realmente estou bem hidratado? Será que eu estou fornecendo para o meu corpo água de qualidade com os minerais necessários? Muita gente acha que estar desidratado significa, por exemplo, estar com a boca seca, que é uma mentira, não é verdade. Você pode estar com a boca seca e pode estar hidratado. Né? Existem 4 pressupostos que as pessoas acham, né, que é verdade, e não é. Né? Um deles é estar com a boca seca, significa que você está com sede. Não, não é verdade. Isso não é verdade. Quando você está com a boca seca, nem sempre é sede. Pode ser, mas nem sempre é sede. Tá? Outra coisa que eles acham que se você, quando você está, para você estar com sede, à medida que você envelhece, a sua sede durante a vida inteira é a mesma. Não, não é verdade também. Tá? Então, com a medida que você envelhece, você perde a capacidade de beber água, perde a capacidade de sentir sede. Você pode ver que uma pessoa, uma criança, um recém-nascido, ele chega a ser quase 90% de água. E à medida que você envelhece, uma pessoa idosa chega a ter às vezes 60% de água no corpo. Ou seja, desidratar significa envelhecer. Então, a pessoa que está muito desidratada, geralmente ela tende a ter uma pele mais enrugada. Então, é importante você se hidratar. Tá? É muito importante você se hidratar. Outro pressuposto é que você acha que a água é só um solvente. Na verdade, não. Ela é um nutriente muito importante para a nossa saúde. Tá? E o outro pressuposto é que achar que qualquer líquido pode substituir a água, que não é verdade. Você pode tomar chá, você pode tomar refrigerante, você pode tomar suco, nenhum deles vai hidratar igual a água, não existe. Tá? Quando você toma qualquer líquido sem ser água, você está desidratando. Então, se você toma uma xícara de café, você geralmente elimina 1,5 xícara de água do corpo. Por isso que quando você acaba de tomar uma xícara de café, é bom você tomar 2 xícaras de água. Isso é muito importante. Tá? Quando você está desidratado, olha as consequências. Você libera dentro do seu corpo uma coisa chamada histamina. Tá? Sabe aquela pessoa que está sempre com alergia, essas outras coisas, asma, né, por exemplo, fibromialgia. Geralmente, uma pessoa que está com fibromialgia, dores no corpo, tem asma, alergia com frequência, geralmente ela é uma pessoa desidratada. Ela pode até beber água, mas às vezes ela não bebe uma água de qualidade que hidrata ela o suficiente. Né? E quando você está desidratado, aumenta a histamina. E quando você aumenta a histamina, você libera uma série de problemas
de citocinas pró-inflamatórias no corpo, trazendo uma série de consequências. Inclusive, por exemplo, fibromialgia. Então, assim, tem pacientes que eu já peguei só de melhorar a qualidade da água, a fibromialgia praticamente vai embora. Tá? Só que fibromialgia é um conjunto de sinais e sintomas. Tá? Pode ser água, quando pode, também não pode ser água. Não, é muito importante a gente entender. Só que a água ela é fundamental. Então ela precisa hidratar. Né? E quando a gente está bem hidratado, a gente pode potencializar o nosso nível de energia de 25 a 30%. Olha só que incrível isso. Se você está desidratado, você pode perder de 25 a 30% de energia. E quando você está bem hidratado, você pode fornecer 25 a 30% mais energia. Sabe aquela pessoa que vive com fome? Parece que ela está com fome toda hora, à medida que ela quer sempre dar uma beliscada em alguma coisa. Tá? Um sinal de que você está desidratado é você estar sempre com fome. O que acontece? Quando você às vezes você acha que você está com fome, mas na verdade você está desidratado, tá? O centro da sede e o centro da fome fica muito próximo dentro do hipotálamo, aqui no nosso cérebro. E à medida que a gente envelhece, a gente perde essa capacidade. Aí o que acontece? O corpo começa a faltar energia para o corpo. E o corpo confunde isso e fala assim, opa, estou com fome. Não, não estou com fome, na verdade estou com sede. É simples você entender. Quando você estiver com fome, vai lá e bebe 2, 3 copos de água. Se a sua fome parar, realmente você estava com sede. Se não, a sua barriga vai continuar doendo, e você tem que comer, aí realmente é fome. Então tem que distinguir esse detalhe. Desidratação também causa cansaço, eu falei para vocês. Quando você está desidratado, você pode perder de 25 até 30% do seu nível de energia dentro do seu organismo, tá? Você começa a ter falhas circulatórias quando você está desidratado. Quando a gente desidrata, a gente começa de fora para dentro. Como assim? De fora para dentro. Primeiro lugar a desidratar é dentro das células. As células começam a ficar desidratadas. Chega de 67% da água do nosso corpo está intracelular. 8% da água do nosso corpo, geralmente entre 8 a 26% da água no nosso corpo, está no interstício entre o sangue e a célula. E o restante dessa água dentro do nosso sangue, porque o sangue ele precisa ter uma certa hemossedimentação. Tá? Ele não pode ser grosso demais, nem pode ser fino demais, então ele tem que estar sempre balanceado. Então, em primeiro lugar, desidratar as células. E quando você está desidratado, uma das coisas que essas células vai fazer é precisar de água. E elas vão ter que encontrar água em algum lugar do seu corpo. E onde será que essas células conseguem água? Tem um lugar que nosso corpo que tem reserva de água, que é o nosso intestino grosso, nas nossas fezes. Ou seja, quando você está desidratado, vou falar para vocês de novo, quando você está desidratado, as suas células vão tomar água das suas fezes. Ponto. Você foi lá no banheiro, fez xixi muito amarelo, você está desidratado. As suas células estão bebendo água das suas fezes. É um dos motivos de você ficar doente. Tá? Você está desidratado, você perde a capacidade muito grande, você diminui o potencial do seu sistema imunológico. Dentro do nosso sistema imunológico, existem umas células chamadas NK, Natural Killer. Tá? E o nosso sistema imunológico, para combater vírus, bactérias, essas outras coisas, ela precisa de produzir, o sistema imunológico precisa produzir água oxigenada. O seu sistema imunológico produz água oxigenada para aniquilar esses vírus, aniquilar essas bactérias. Então, é um dos armamentos do seu sistema imunológico, é isso. Só que, para você produzir água oxigenada, o que você precisa? Água. Então, se você está desidratado, você já perdeu boa parte do seu sistema imunológico. Muita gente, principalmente agora no inverno, por que as pessoas às vezes ficam mais doentes? Porque andam desidratadas. Você perde a capacidade do seu sistema imunológico. Então, eu estou sempre hidratado. Eu não esqueço de beber água. Eu já acostumei. Então, eu bebo uma média de 3,5 litros de água. E eu estou aqui bebendo minha água aqui, ó. Então, se a cada meia hora, 40 minutos, eu estou bebendo 2 copos de água. Então, isso é fundamental. Tá? Você quer ver outro problema que você cria quando você está desidratado? Constipação. O que você mais pega de pessoas, o que eu pego pessoas no consultório é constipado. Não é possível. A pessoa começa a beber mais água, uma água de qualidade, melhora o trânsito intestinal. Porque o seu intestino ele tem um movimento que a gente chama de peristaltismo, né, que é o movimento em onda.
E a água, ela proporciona muito isso. Quando você está bem hidratado, dilui bastante, isso melhora o movimento peristáltico. Você vai mais vezes ao banheiro. Outra coisa muito importante, quando você está desidratado, você aumenta muito a sua retenção de líquido. Você está aí se sentindo inchado, para lá e para cá. Você fala assim, nossa, eu estou parecendo um baiacu. Começa a beber mais água. Toma 3, 4 litros de água por dia para você ver como é que você melhora essa retenção de líquidos. Então, isso é fundamental. Se você não começar a perceber isso, você anda tomando uma água não de qualidade, infelizmente, você está desidratado e está deixando o seu corpo ficar mais doente. Tá? Só que a qualidade da água, que eu falei para vocês, é muito importante. Você tem 5 características muito importantes de uma qualidade de uma água boa para você se hidratar. Tá? Se você for viajar nos países onde a gente chama de, por exemplo, zonas azuis, né, existe um livro chamado Blue Zones, do Dan Buettner, né? Lá, se você pesquisar lá, você vai ver como que é a alimentação dessas pessoas, e essas pessoas elas sempre bebem bastante água. Né? Os lugares onde as pessoas vivem mais, a qualidade da água é muito importante. A gente, por exemplo, vai em Hunza, um lugar muito, muito bonito no Paquistão, né? Eles fizeram pesquisas da água de Hunza, e a água de Hunza ela tem várias características muito importantes para a saúde. É impressionante isso. Então, quais são essas características, Sunai? A primeira delas é a pureza. Você tem que ter uma água pura. Você tem que ter um bom filtro dentro da sua casa, que filtre essa água, que essa água saia do outro lado limpa. Porque não adianta nada você ter uma água de torneira, isso não vai fazer sentido, porque aquela água está suja. A água parece estar limpa, mas quando você passa ela por um processo de filtragem, ela fica bem melhor. Então, é pureza, não ter agrotóxico nessa água, não ter metais pesados nessa água, não ter resíduos sólidos, asa de barata, pelo de rato. Então, isso é importante, a água tem que ser pura. Segunda característica dessa água é o pH, que é muito importante. O que é o pH? O pH é o potencial hidrogeniônico dessa água. O potencial hidrogeniônico significa o seguinte: o que é o pH? O pH ele vai de escala logarítmica, tá? Então, por exemplo, um pH de 2 e um pH de 3, o de 3 é 10 vezes maior que o de 2. Se você pegar um pH de 4, o pH de 4 é 100 vezes maior do que o pH de 2. Então, sempre procurar uma água com pH acima de 7,5, porque o seu sangue ele tem um pH de 7,35 a 7,45, então ele não pode oscilar. Então, quando eu bebo uma água abaixo do pH de 7,5, eu acabo sacrificando um pouquinho o meu corpo para compensar aquela acidez que está entrando dentro do meu corpo. Então, como é que ele faz isso? Retirando minerais dos ossos. Então, você buscar uma água que tem um pH acima de 7,5, você já está no lucro. Então, isso é muito importante, o pH da água. E quando você bebe uma água, você fala assim, isso não é que eu já ouvi falar que você beber água alcalina, você alcaliniza o corpo. Não, a água não alcaliniza o corpo. Você beber uma água alcalina. O que acontece? O processo fisiológico é totalmente diferente. Quando você bebe uma água com pH 10, por exemplo, a água que eu estou bebendo aqui, ela tem um pH de 10. Então, ela é rica em magnésio, ela é rica em cálcio. Então, ela tem um pH de 10. Quando ela cai no meu estômago é ácido, automaticamente essa água alcalina, ela vai ter que ser, ela vai quebrar ali na hora, ela não vai ficar mais alcalina. Ela vai passar para dentro do seu corpo uma água com um pH normal. Só que, quando ela tem um pH muito alto, de 10, quando ela cai no meu estômago, para neutralizar essa água, eu preciso produzir ácido clorídrico. E quando eu vou produzir ácido clorídrico no meu estômago, eu tenho que produzir no meu sangue bicarbonato de sódio. Todo mundo conhece bicarbonato aqui, que o bicarbonato ele é altamente alcalino. Então, por ser alcalino, o que acontece? Eu produzo bicarbonato no sangue, só que o sangue ele vai começar a elevar o pH. Ele não pode elevar o pH, senão você produz uma alcalose. E essa alcalose pode te matar. Então, o que o sangue faz? Ele é muito esperto, o corpo é inteligente. Essa alcalinidade joga para o seu tecido. O seu tecido se beneficia quando você bebe uma água alcalina, por exemplo. O terceiro ponto dessa água, essa água ter o quê? É uma água antioxidante. O poder ORP da água. Como assim, Sunai? O que é o poder ORP? É o poder de óxido-redução. Essa água, ela fornece para você um poder antioxidante ou essa água pode ser oxidante? Então, se a gente pegar, por exemplo, uma água de qualidade boa, né, a gente pôr, por exemplo, 1 quilo de prego numa água antioxidante e 1 quilo de prego numa outra água normal que é oxidante,
Aqueles pregos que estão na água oxidante, de um dia para o outro, eles vão enferrujar. Aqueles pregos que estão numa água que é antioxidante, eles não vão enferrujar com facilidade. Ou seja, uma água pode te oxidar, te envelhecer mais rápido e pode também te ajudar a rejuvenescer. Então, isso é importante, o poder de oxidação. Existem aparelhos que medem isso na água, tá, gente? Você pode comprar isso na internet, é muito barato. Então, você mesmo pode medir, eu tenho aqui em casa. Outra coisa que é muito importante, lembra que eu falei para vocês dos minerais da água? Que você não adianta você só se hidratar, sendo que se essa água não tiver minerais, sei que minerais não adianta nada, você está esfoliando minerais do corpo. Então, por exemplo, tem como você avaliar a condutividade dessa água. O quanto de minerais tem essa água. Tá? Tem aparelhos também que medem isso. A condutividade é o quê? Essa água ela tem que ter mais de 100 partículas por milhão. Então, isso é muito importante. Quando eu levanto, por exemplo, a minha mão aqui, ó, opa, rápido, estou levantando. Isso aqui tem uma condutividade. Então, meu cérebro está mandando um sinal, meu braço levantar. Isso tem um gasto de nutrientes, minerais. Então, isso é importante, a gente ter uma água mineralizada. E o último, que é muito importante também, é a tensão superficial dessa água. Então, eu já falei para vocês da pureza, já falei para vocês do pH, já falei para vocês do poder de oxidação, que se essa água é antioxidante ou não. Já falei para vocês da condutividade, se essa água tem minerais ou não. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho só da tensão superficial, porque isso é muito importante também. O que é a tensão superficial? Tá? A tensão superficial, essa água, ela é leve ou essa água ela tem uma tensão superficial muito alta? Quando essa água tem uma tensão superficial muito alta, é uma água muito pesada. Às vezes até um mosquito pode posar em cima dela e sair andando dessa água, porque essa água é muito pesada. Só que se eu beber uma água dessa, eu tenho um certo prejuízo. Essa água ela não me hidrata muito bem. E quando eu tenho uma água que não me hidrata muito bem, isso não é benéfico a longo prazo. Então tem aparelhos hoje, quando você, por exemplo, coloca um magneto dentro da água, um magnetizador, você quebra os clusters dessa água. Essa água, ela muda o ângulo dela. Tá? Essa água ela tem um ângulo assim, ela muda o ângulo, um ângulo hexagonal, que a gente fala. É uma água muito mais hidratante. Muda esse ângulo, então essa água ela fica mais leve. A tensão superficial dela é menor. E quando a tensão superficial da água é menor, eu consigo me hidratar muito mais. Porque nos capilares do seu corpo, nos capilares, às vezes a água ela chega em contragravidade. Você imagina, se for uma água muito densa, ela não vai te hidratar, ela vai te proporcionar ela vai te trazer consequências. Então é muito importante você avaliar esses 5 detalhes na água. Então, assim, voltando ao assunto, né, o que uma desidratação pode te trazer? Cansaço, fadiga, dificuldade de concentração. Sabe aquela pessoa que tem dificuldade de concentração, não consegue concentrar direito? Então, assim, às vezes ela está desidratada, pele seca, constipação. Olha só a quantidade de coisa que a gente pode consertar com a água. Tá? Muita coisa. Aumento do apetite, às vezes você está com fome demais e está desidratado. Dor de cabeça. Tá? Tem estudos mostrando, por exemplo, estudos dos adventistas, aquelas pessoas que consumiam, eles avaliaram pessoas que consumiam de 1 a 2 copos de água por dia, de 3 a 4 copos de água por dia e de 5 copos ou mais de água por dia. E no final do estudo, eles mostraram o seguinte, aquelas pessoas que consumiam mais do que 5 copos de água por dia tinha 50% menos risco de ter um infarto do miocárdio do que aquelas pessoas que consumiam menos de 5 copos de água por dia. Olha só a importância da água, né? Só que você tem que prestar atenção. A água, ela tem que ser uma água de qualidade. Não adianta, não é qualquer água que você deva beber. Tá? Não é qualquer água que você deve beber. Isso é muito importante. Tá? Então, suas células precisam de água. Tá? Seu intestino precisa de água. Você quer ter uma digestão melhor? Digerir melhor os alimentos? Beber água é importante. Você sabia que você pode melhorar a digestão de um alimento bebendo água 10 minutos antes de almoçar? Olha só que impressionante isso. Muita gente às vezes tem dificuldade na digestão, por quê? Porque às vezes está faltando água. Né? Você quer melhorar a circulação dos seus rins? Evitar pedra nos rins? Beber água? Seus rins precisam, principalmente quando você levanta de manhã. Às vezes muita pessoa às vezes levanta de manhã e nem toma água, vai direto e come pão. Vai comer comida, esquece de beber água. Tem que beber água. Eu ponho um desafio para vocês, começarem a beber, todo mundo. Começa a beber 3 litros a 4 litros de água todo dia durante 15 dias. Você vai ver quanta coisa vai melhorar na sua saúde. Você pode curar doenças bebendo água.
tá? Você melhora a sua circulação, né? Pessoas que têm problema circulatório, essas coisas, meu Deus, é uma beleza você estar bem hidratado, tá? Você quer ter um cérebro mais jovem? Hidrate-se. É importante você se hidratar. O cérebro precisa de hidratação. Né? O cérebro ele é rico em gordura, mas só que ele também precisa de água, tá? Para realizar as tarefas do dia, né? Ele precisa de uma carga energética alta, né? E a água é fundamental para levar oxigênio. E quando essa água leva mais oxigênio, você está muito mais saudável. E um dos detalhes, quando você bebe uma água de qualidade, por exemplo, uma água com pH elevado, uma água com pH alcalino, essa água com pH alcalino, ela te fornece muito mais oxigênio que uma água ácida. Quanto mais ácido, menos oxigênio. Quanto mais alcalino, mais oxigênio. Então, assim, a água é muito importante. Então, assim, a gente pode falar muito, muito, muito mais ainda de água. A água é muito importante. Como é que você vai se hidratar, então, agora de agora em diante? Buscando uma água de qualidade, como eu falei para vocês, uma água de preferência que seja um pH mais alto, uma água pura, uma água que te forneça antioxidantes, uma água com a tensão superficial mais leve, que você pode colocar um íon de magneto ali nessa água, para ela magnetizar essa água. Então, isso é muito importante, tá? Outro meio que às vezes a pessoa fala assim, Sunaik, mas eu não consigo beber tanta água, o que eu posso fazer para melhorar a minha hidratação? O que você pode fazer? Às vezes a pessoa não consegue beber muita água porque ela não tem hábito de beber água, tá? Sim, água, porque a água ela não tem gosto, ela não tem que ter gosto, ó. Tô bebendo minha água, que a água não tem gosto nenhum, tá? Você pode fazer, por exemplo, adicionar gotinhas de limão nessa água para você beber ao longo do dia, tá? Não é para você espremer limão direto, mas pinga algumas gotinhas para dar aroma. Você pode pôr rodelas de limão, você pode pôr algumas folhas de hortelã, por exemplo, para você deixar uma água saborizada. Isso é importante, você misturar isso. Aí você tem uma água às vezes com mais sabor, então isso estimula mais o paladar, beber mais. Tá? Você pode também acrescentar, por exemplo, não quero beber só água. Vou ter uma meta de beber 2,5 litros de água e eu quero colocar uma outra coisa com sabor. Por exemplo, você pode comprar uma água de coco, do coco verde. Você comprar o coco verde, partir e tomar um pouco daquela água, que é muito importante também, tá? Então, isso é muito importante, pessoal. Vamos começar a se hidratar, vamos ter uma água de qualidade, vamos ter um filtro que filtra essa água, que não adianta você, hoje, infelizmente, o mundo inteiro, se você olhar tudo, tá tudo contaminado, né? A água, o solo, o ar, os alimentos. Então, você fala assim, mas eu tenho que investir num filtro. Hoje, realmente, se você quer ter saúde, você tem que investir num bom filtro de água, tá? Você tem que ter, são 3 coisas que você tem que ter na sua casa. Você tem que ter um bom filtro de água, tá? Você tem que ter algum aparelho eletromagnético para emitir íons negativos dentro da sua casa, tá? E você tem que ter uma comida saudável, tá? De preferência sem agrotóxico, lógico. Mas isso aí é primordial. Você ter todos esses três, esse trio é fundamental. Unindo isso, um bom filtro, você tem alimentos naturais na sua casa, consumir mais comida e menos produto alimentício, isso faz uma diferença enorme, tá? Eu sei que às vezes muita gente fala assim, Sunaik, mas é difícil. Claro, eu não estou aqui para falar para vocês que é facinho. Nada é facinho na vida, né? Imagina se tudo fosse facinho. Se tudo fosse fácil, todo mundo tinha saúde. Se tudo fosse fácil, todo mundo tinha um corpo bonito. E dá trabalho, né? Antigamente, na época aí da sua avó, da sua mãe, não sei da sua idade, antigamente era tudo, você tinha que plantar, você tinha que colher, você tinha que levantar cedo para cortar lenha, você tinha que matar o porco, entendeu? Você não tinha tudo pronto. Hoje você tem tudo pronto, hoje a mordomia é muito grande, né? Então você precisa mudar o seu modus operandi, né? Se você quer ter saúde, você precisa mudar o seu modus operandi. Se você voltar muito tempo atrás, em 1900, você podia atravessar a rua sem olhar para os lados, porque não tinha carro. Agora vai atravessar a Avenida Paulista lá sem olhar para os lados para você ver o que vai acontecer. Você morre atropelado. Então hoje, se você quer realmente ter saúde, tomar uma água de qualidade, ter um bom filtro, fazer uma suplementação, comer comida limpa, saudável, tá? Praticar atividade física. Tá? Atividade física estimula a circulação. E quando você bebe uma água boa, até o seu nível de desempenho na atividade física melhora muito.
É incrível. Eu pego atletas, eu mudo a qualidade da água deles, pô, melhora em muito o desempenho dessa pessoa. Tá? Só para vocês terem uma noção, a qualidade da água. Então, isso é muito importante. Tá? É muito importante vocês beberem água. E a água não é um solvente, ela é um nutriente mais abundante dentro do nosso corpo. Então, bebam água, gente. Busque uma água boa, tá? Uma água de preferência com as características que eu falei. Então, isso faz toda a diferença, tá? Toda a diferença. Então, assim, vocês colocando isso em prática, nada, escuta o que eu vou falar para vocês aqui, nada fala mais alto do que resultado. Nada fala mais alto que resultado. Então, você coloca uma água boa para você tomar. Você começa a praticar uma atividade física. Não precisa ir para uma academia, mas faz uma atividade física que você gosta. Você tem uma alimentação saudável, você faz uma diferença enorme na sua saúde, você transforma. Então, essa é a minha missão aqui, é passar para vocês conhecimento que fique fácil para vocês implementar no dia a dia, para vocês terem saúde. E que é o que eu quero, porque eu preciso demonstrar que eu tenho saúde para vocês. Não adianta ser uma pessoa aqui que eu estou acima do peso, sedentário, que eu não faço nada, e querer dar uma aula para vocês aqui. Querer dar uma aula para vocês aqui e falar assim, esse cara aí ele não tem moral para falar isso, né? E para finalizar aqui, só para vocês terem uma importância da água, beberam água, Alex Carrel, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1912, porque ele colocou um embrião de uma galinha, ele fez que aquele coração daquela galinha batesse por 27 anos. Qual é a galinha que você conhece que viveu 27 anos? Desculpa, 27 não, 28 anos. Vocês não conhecem nenhum, porque uma galinha vive em média 7 a 8 anos. Por que aquele embrião de coração de galinha bateu por 28 anos? Porque todos os dias ele trocava os fluidos, a água, ele colocava uma água nova. Todos os dias ele ia lá e trocava água. Ele fez isso durante 28 anos. E ele provou que se você está bem hidratado, você trocar os fluidos, um jeito de trocar os fluidos é tomar água, você vive mais. Então, gente, se hidratar com uma água de qualidade é fundamental, ok? Agora eu vou passar aqui por Orlando, para ele abrir para o pessoal que vai fazer os depoimentos sobre a qualidade da água e tudo mais. E aí a gente vai abrir para as perguntas, certo, Orlando? Ô, Sunaik, primeiramente agradecer por essa explanação extraordinária que passou muito rápido, né? Tenho certeza que todos nós aqui entendemos a importância da água. Eu vou até compartilhar aqui, Sunaik, com todos, essa animação, para que eles possam entender a importância, né, da hidratação celular. A Claro. todo momento, o Sunaik falou da água com o magnetizador. E você enxergou, e você notou que ele mencionou os crustas, né? Então, se quebra os crustas e essa água vai carregar os nutrientes para dentro da célula. Então, quando a água ela é submetida a um campo magnético, ela sofre uma mudança ali na sua estrutura, no seu posicionamento. E olha o que acontece. Aqui nessa animação, você consegue enxergar que a célula ela tem uma entrada. E a célula, que foi criada por Deus, ela recebe ali uma molécula por vez de água. Só que essa molécula vai carregar para dentro da célula, né, Sunaik? Nutrientes, hidrogênio, oxigênio. Mas o problema são os crustas. O que são os crustas, né? Os crustas são os aglomerados da molécula de água. Elas vão se ligando umas às outras e formam o que você está vendo aí, um cacho. Ou seja, a sua molécula, a sua membrana celular não consegue mais receber uma molécula por vez. E olha o que acontece. A hidratação vai ser parcial, não vai ser completa. Aí está a desidratação. Agora, olha o que acontece quando essa água é submetida ao tratamento magnético. Eu quero ressaltar que, embora um bom filtro, né, ele traga a pureza, né, Sunaik, mas ele não quebra as crustas. Ele não quebra as crustas. Para quebrar os crustas, é necessário a aplicação do fluxo magnético. Então, o fluxo magnético vai bater ali naquela água, naquela molécula como um martelo, e vai quebrar o cluster.
E olha o que acontece. Aí a sua membrana celular vai receber todas as moléculas, vai hidratar totalmente. E, além de hidratar, vai promover a limpeza intracelular, toda a remoção do lixo tóxico. Aí você tem saúde. Fantástico, né? Então, você tem aqui a água sem um tratamento magnético e a água com tratamento magnético. Agora, dentro desse segmento da aplicação do campo magnético na água, a Timol tem um produto, que é o Silocimol e o Top H+, que é o único no mundo com comprovação científica. E eu quero perguntar a vocês, a comprovação científica é importante? Eu tenho certeza que todos vocês vão dizer que sim, porque te dá mais peso, dá segurança. E aqui você enxerga, né, em 2014, a publicação dentro dos Estados Unidos, nesse manual de descobertas, né, e alimentos funcionais bioativos de Dallas. Então, a publicação recomendando o nosso produto, recomendando esse produto para a saúde humana, inclusive. Interessante que o impacto aqui desse manual é 5.1, né? Numa escala de 13. Então, você tem aí um manual que qualquer enciclopédia médica pode utilizar essa informação. É de alta relevância e de impacto no meio acadêmico. E publicou, né? Mas não foi só em 2014. Em 2017, ele também foi publicado no Journal of Clinical Densitometry, o periódico de alta relevância da densintometria óssea, também indicando o Silocimol e o Top H+. E depois, em 2018, nesse Congresso das Indústrias Químicas e Tratamento de Água. Só que essas 3 publicações que eu estou te mostrando aqui foram dentro dos Estados Unidos e outras tantas publicações e apresentações no circuito nacional. Mas por que nós estamos destacando essa dentro dos Estados Unidos? Por ser um país exigente, altamente criterioso nesse aspecto. Esse estudo, ele passou por avaliação do comitê do governo americano, ele foi submetido a um comitê de avaliação para depois ser publicado. Fantástico isso, né? Mas aí vem a pergunta, o que é que esse estudo apontou? Olha que maravilha, Sunaik. E todos os presentes. O estudo apontou o aumento do teor de oxigênio dissolvido na água. E esse oxigênio, o aumento dele foi na ordem de 10%. Você enxerga aqui os benefícios. Olha o que está escrito aqui. Aumento de energia, disposição, vitalidade. Mas o aumento do oxigênio reduz a hipóxia. A hipóxia é a baixa oxigenação. A hipóxia tem íntima relação com câncer, por exemplo. Mas também causa tonturas, desmaios, pressão arterial aumentada. O oxigênio beneficia todas as células do corpo, as células do cérebro. Aí pessoas com depressão, síndrome do pânico, têm uma melhora significativa. Melhora o sistema imunológico. E esse aumento foi extremamente significativo, 10%. Outra coisa que o estudo apontou, você tem aqui a prevenção do câncer, porque além de aumentar o teor de oxigênio no sangue, também deixa o sangue mais alcalino. Então, houve um leve aumento do pH sanguíneo, e nós vimos o Sunaik falar da importância disso. Também apontou a prevenção do envelhecimento precoce, visto que neutraliza o radical livre em excesso, prevenção da osteoporose, porque aumenta a densidade, o conteúdo e a resistência mineral óssea. Então, tudo isso apontado no estudo científico e publicado dentro dos Estados Unidos, para você ter uma ideia. Mas não parou por aí. O estudo apontou prevenção de doenças cardíacas, porque reduziu a viscosidade do sangue. Vocês viram o Sunaik falando, né? O sangue não pode ser muito grosso. Reduziu triglicérides, colesterol, glicose e também a gordura subcutânea. Todos esses benefícios foram apontados pelos pesquisadores no estudo. E a tecnologia é essa aqui, o Silocimol e o Top H+.
O siloximol aplica o fluxo magnético para quebrar ali mesmo os clusters. Isso também possibilita a formação dos hidróxidos alcalinos, redução do radical livre. E este verdinho aqui é o mineralizador. Vocês também viram o Sunaik falando muito, né, da importância de se ter um mineralizador na água. Então, é essa tecnologia aqui que tem comprovação científica. E eu insisto em falar, né, publicação dentro dos Estados Unidos, com revisão do governo, de órgãos do governo americano, apontando essa tecnologia como indispensável para a vida humana. E é por isso que terapeutas, naturopatas, médicos, nutricionistas como o Sunaik indicam essa tecnologia. Sabe por quê? Porque tem comprovação científica. O Sunaik tem a segurança de indicar um produto devidamente testado. São vários profissionais de saúde de várias áreas no mundo inteiro que recomendam essa tecnologia. Porque tem comprovação científica. Bom, mas nós falamos da comprovação científica, né, Sunaik? Mas de nada adiantaria ter tudo isso e os resultados de quem utiliza não fosse positivo, né? Opa! Vamos ouvir os relatos, né? Vamos adicionar aqui primeiro a Gleice Salles, lá do Rio de Janeiro. Gleice, conta aqui para nós de onde que você como que você conheceu o siloximol e o TOP-H+, e quais os benefícios que utilizar essa água com essa tecnologia, quais os benefícios para a sua saúde? Por favor, Gleice. Beleza. Eu sou do Rio de Janeiro, mais especificamente aqui de Vicente de Carvalho, e eu fui apresentada, né, quem me apresentou esse projeto foi um casal de amigos, que com a intenção de me ajudar, por conta que eu estava passando por um desafio após a pandemia muito sério na questão da ansiedade, estava até com a predisposição já para depressão e estava já num processo de depressão, por questão de problemas pessoais. E é interessante eu falar isso e ressaltar que eu enfrentei esses problemas tendo conhecimento na área terapêutica, que eu sou estudante de naturopatia, iridologia, conheço a psicossomática. No entanto, sou uma pessoa imperfeita e vivi esses desafios. Então, essa grande amiga me apresentou o projeto e falou para mim o quanto que ele seria de ajuda para a minha vida. E eu abracei. Quando eu abracei esse projeto, no início eu não comecei a tomar ele da forma correta, tá? Então, eu sentia benefícios, mas não sentia tanto. Daí, quando eu tive uma nova queda em sentido emocional, ela falou para mim, e isso foi algo muito marcante, ela: não é possível, Grace, se esse projeto funciona com todo mundo, ele vai funcionar com você, então vamos fazer a sua forma de tomar o projeto da forma correta. E ela cuidou de mim, me deu toda a orientação de como que eu deveria tomar o projeto, e eu obedeci. E os resultados, eu posso dizer que fantásticos, né? Um dos primeiros resultados que eu fui sentir foi a questão de disposição, que eu estava bem prostrada. Até o nutricionista, né, que deu a palestra hoje, ele falou de forma clara o quanto que dá disposição quando a gente faz o exercício. E isso foi uma coisa notória na academia que eu faço. O professor, ele até costumava brincar: olha, gente, o que que você está tomando? Quando eu falei que era água, ele falava para todos: pessoal, ele fez uma propaganda. Procura saber que água é essa que a Grace está tomando, porque está dando resultado, né? Então, eu fiquei muito feliz e me deu mais entusiasmo. Além disso, me ajudou muito na questão hormonal, que eu estava passando por problemas hormonais também, e sempre sofri com uma sudorese muito excessiva. Hoje eu costumo brincar para os amigos próximos: vocês estão vendo que eu não estou suando tanto quanto antes? E eu percebo que a ajuda do projeto foi muito bom nisso, e principalmente nessa questão emocional, né? Eu costumo agora dizer que o projeto, ele é um projeto sério, a gente não valoriza pelo fato de que, às vezes, por ser água, a gente coloca para todos os outros cantos, né? Porque a gente acha que não está fazendo efeito. Mas quando você toma ele da maneira correta e você tem mente aberta e humildade o suficiente para reconhecer o valor do projeto, você passa a valorizar ele. Então, por isso que eu tenho coragem de chegar aqui e falar isso para todos, né? Valorizem o projeto, usem ele da forma correta. De início eu não usei, e sinto os resultados, né? Que hoje eu estou sentindo resultados muito bons. Um dos mais preciosos que eu tive agora, para concluir: não indico que a gente quer
da área, né, terapêutica, a gente não incentiva ninguém, vocês destacam muito isso, a descontinuar medicamento. Mas eu fiquei muito feliz por minha conta em risco, que eu estava 4 dias sem tomar o meu medicamento, né, que era o venlafaxina, e daí eu falei, ué, se eu fiquei 4 dias sem tomar o medicamento e fiquei bem, peraí, eu acho que eu vou continuar. E hoje estou há 1 mês sem esse medicamento. Estou com 2 caixas lá guardadas que eu já quero me livrar, porque eu já havia comprado por medo de ter uma nova crise essas 2 caixas. Então, eu não tenho dúvida, não só pela questão científica, mas pelo resultado na minha vida, que o projeto tem sido muito bom, principalmente em momentos tão desafiadores que eu estou vivendo. Então, eu indico para todo mundo. O Sunaik, o sorriso da Grace deixa evidente a satisfação, né? E a Com certeza. felicidade de que, não é? Que maravilha, né, Grace? E nós estamos falando, Sunaik, de um problema que é recorrente na humanidade, que é a ansiedade. Sim, crescendo muito, ultimamente. Muito, né? E ficamos muito felizes, viu, Grace? Eu que agradeço. Não só também de ver esse resultado na questão da ansiedade, mas também na questão hormonal, todos os benefícios que você nos relatou aqui, né? E eu só posso fazer uma pergunta, Grace. Como você acha que seria a sua vida hoje sem essa tecnologia? Olha, eu acredito que uma pessoa dopada, né? Porque eu ia recorrer a outros tipos de medicamento para consertar outros tipos de problemas. Então, saber que eu posso cuidar da minha saúde de uma forma natural e com mente aberta é algo que tem me feito muito bem, que tem me dado uma projeção com relação ao futuro e algo que eu quero dividir com o máximo de pessoas que eu puder. Você comentou de tomar água magnetizada pelo silocimol corretamente. Então, você está tomando ali em jejum, certinho, Exatamente. né? Isso, né? Importante, né, Sunaik? Não é acordar e comer pão, né, Sunaik? Sunaik Exatamente. falou isso aqui, né? É tomar água tratada magneticamente ali, assim que você acorda, é fundamental. Sunai, o que você achou do depoimento da Grace? Fantástico, né? Espetacular, incrível, isso aí mesmo. Quando você implementar algo que funciona, ele tem resultado. Nada fala mais alto que resultado. Simples. E assim, eu sempre ressalto, né, Sunai, que nós temos um produto, uma tecnologia, né, que tem comprovação científica, né? Sim. E quando você utiliza, você tem segurança. E você vendo esses benefícios, é o que a Grace falou, né, Grace? Você quer falar para todo mundo, você quer que as pessoas conheçam isso e tenham os mesmos benefícios que você está tendo. Parabéns, viu, Grace? Seu Até pedindo relato é muito encorajador. Até pedindo uma licença para concluir nesse aspecto, é interessante isso, foi uma coisa que me deu autoridade, porque eu vi que tem uma comprovação. Então, por mais que a gente encontre, às vezes, pessoas que estão com a cabeça pequena e que querem desmerecer o projeto, tudo bem, a gente respeita. Mas isso não é algo falácia, isso não é algo que está sendo dito. É uma comprovação, tem estudos sérios envolvidos. Então, por isso que quem tem a mente aberta valoriza aquilo que está estampado na nossa frente, né? E eu estou valorizando. O Sunaik, e aproveitando aqui o gancho, Grace, o estudo científico levou mais de 10 anos para ser concluído. Ele teve ali o primeiro estágio envolvendo as vacas da raça Jersey, e no segundo estágio, para aplicação humana, e foi feito com os ratos da raça Wista, né? E os resultados foram os mesmos. Na época, os cientistas ficaram muito surpresos, porque eles esperavam um resultado contrário. Então, olha que maravilha nós temos nas mãos, né? Então, e ouvir um depoimento desse nos deixa muito felizes, né, Sunaik? Com certeza, porque quando tem resultado e a pessoa vê quais os benefícios, a gente ajudou de uma forma sem precedentes. É só gratificante. Grace, muito grato pelo seu relato. Tenho certeza que todos gostaram muito, viu? Eu que Muito boa noite, agradeço. Grace. Muito obrigado, viu? Obrigado, viu? Sunaik, agora nós temos aqui a Mara. Mara, ativa seu áudio, fala de onde você é, conta para nós o seu relato, os benefícios que você teve utilizando a água tratada magneticamente pelo silocimol. Eu e o Sunaik queremos ouvir com muita atenção o seu relato, por favor. Tá bom. Meu nome é Mara Luna, eu falo aqui do Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Boa noite a todos, né? Boa noite. E eu estou há 8 meses aqui no projeto,
E é com muito assim, orgulho, né, que eu faço esse depoimento, porque eu acredito que o que é bom para a gente tem que, assim como a Grace, né, a gente tem que compartilhar para todo mundo. Então, eu fico muito feliz de fazer esse depoimento aqui agora. Então, o que aconteceu comigo foi uma prova viva de que, assim como a Grace falou, o que importa é a gente fazer da forma correta, né? Então, eu tinha um corpo estranho nas minhas costas, tipo um carocinho. E vivi muitos anos com esse carocinho. Ia médico, mas não é nada, não é nada. Ia do reumatologista, aquele carocinho ali. Mas como não incomodava, tudo bem. Só que o tempo passou e veio esse negócio da Covid, e na terceira dose da minha vacina, eu senti que o carocinho começou a faltar, né? E eu fiquei, assim, assustada, porque como ele nunca tinha me perturbado, eu fiquei meio assim, né? Aí fui no médico. Aí ele foi crescendo, foi me incomodando, eu não podia sentar, não podia deitar. E aí eu fui no médico, fiz exames, ninguém sabia o que que era, e aquilo foi crescendo, crescendo, e aí a doutora, de um ponto que virou um abscesso muito grande, que eu tive que entrar com antibióticos, né, durante mais de 15 dias, e sentia muitas dores, e que aquilo fisgava o tempo todo. Enfim, ele veio a drenagem, tinha que fazer drenagem 2 vezes por dia, aquilo era muito doloroso para mim. Enfim, passou. Passou-se o tempo, na outra vacina, na outra reforço, qual minha surpresa? De novo o processo do caroço, veio aparecer de novo. E eu assustada, eu não sabia o que que era, nem fui no médico, liguei para ela, mandei foto, e ela falou, repete o antibiótico e o mesmo procedimento. E assim eu fiz, né? Com aquelas dores e as drenagens, enfim, eu não tinha qualidade de vida, né? Passou-se o tempo, ele se recolheu, tudo bem. Quando eu comecei a tomar água em outubro, né, do ano passado, precisamente 4 dias depois, o que que me aparece? O carocinho de novo. Eu falei, não é possível, eu vou ter que passar por esse sofrimento de novo. Aí eu falei com as meninas, né, a Rose, falei com a Ju, e elas falaram, Mara, não desiste, persiste, porque seu corpo está limpando, a água está limpando o seu corpo. Alguma coisa está acontecendo no seu corpo que vai expulsar. Só que, para minha surpresa, ele se apresentou de uma forma que eu não entendi nada, eu não sentia dores. Não sentia dores. E por não sentir dores, eu achei que eu não tinha que ir no médico. Eu falei, poxa, se eu não estou sentindo dor, vamos ver como é que esse caroço vai se portar, né? Pois eu passei 15 dias, ele fez o processo de dias, mais de 15 dias, 20 dias das outras vezes, esse em 15 dias ele saiu até o Carnegal, né? Tanto que nas minhas costas tem até um buraquinho no lugar que ele ficava alojado. Então, isso foi uma prova viva de que a água, né, conseguiu expulsar aquele elemento estranho no meu corpo. Fora, né, a minha glicada, que deu uma baixada, né, o ponto da minha glicada, em 8 meses, fiz o exame de sangue e baixou um ponto. Claro que eu faço os meus 30%, né, além de cuidar dos meus 70%, que é a água, faço os meus 30%. Procuro alimentação, fazer exercício e complemento com as outras coisas, né? Então, eu acredito que o uso, né, da água da forma correta dá muito resultado. Tem pessoas que não acreditam por ser água, mas como a Grace falou, é só abrir a mente e fazer da forma certa que tudo vem a acontecer. Então, eu tenho assim também segurança de falar sobre isso. Fora também dos meus familiares, né, que também têm benefícios com o uso da água. Queremos ouvir também. Conte-nos dos seus familiares, Mara, por favor. Então, meu marido, ele tem problema de entupimento da veia, vivia muito cansado, vivia com bomba. Não é que o médico tirou, e ele também não faz essa autonomia, né? Ele continua, mas ele mesmo, ele relata que ele não se sente tão cansado e que tem dias que ele até esquece de tomar um remédio. Então, isso também é uma prova de que... E olha que ele não faz... Que eu sou muito didática, eu sou muito corretinha com as minhas coisas, mas eu fico assim em cima dele, já tomou água, eu tomo água. Mas agora, por ele mesmo, que ele está vendo o benefício dele, ele está mais dinâmico no uso da água. Então, minha filha também tem problema de mioma, ela também agora está começando a fazer uso da água. Então, vizinhos aqui também que eu ajudo, pets.
Então, não tenho assim medo de falar, eu falo assim com segurança, porque a gente mesmo, quando acontece com a gente tem mais segurança de passar isso. Que Então, eu fico muito maravilha, né? feliz de estar nesse projeto também. Fantástico, né, Sunak? Houve a expulsão, né, daquele Sim, corpo estranho que estava naquele caroço, que estava sendo recorrente em você, né? E exatamente. foi uma expulsão que não foi dolorosa. Mas me chamou muita atenção, Sunak, que ela disse que nos primeiros dias, o caroço que começou a utilizar água, esse caroço apareceu. E foi orientada a continuar tomando a água. E parabéns a quem te orientou, viu, Mara? Porque é isso Eu mesmo, né, Sunak? agradeço. É, foi feito ali, é um processo chamado de crise curativa, né? Então, está fazendo uma limpeza, uma faxina, digamos assim, né? Sim, Então, naturalmente, vai sair, imagine quanta coisa acumulada nas suas células, no seu organismo de anos, né? De Exatamente. toxicidade, medicamentos. Então, é necessário fazer essa limpeza, inclusive intracelular. Então, nesse período, há sim, em alguns casos, a crise curativa, né? Aparece ali em algumas pessoas uma coceira, em outras uma leve diarreia, mas depois o corpo entra naquela homeostase, que é o equilíbrio, faz aquela limpeza, né? E houve a expulsão de algo que incomodava muito, né, Mara? Então, assim, Exatamente. que resultado também extraordinário, né, Sunak? Seu comentário, Sunak, o que você achou? maravilha, né? Isso aí acontece muito, às vezes as pessoas assim, vou começar a tomar água boa, mas a pessoa às vezes pode até piorar, tá? Por que que às vezes ela pode piorar? Porque existe uma reação que a gente chama reação de Hersheimer, no médico alemão. Você piora para depois você melhorar. Você nunca que melhora primeiro. Então, às vezes você tem reações, às vezes você tem diarreia, às vezes você tem dor de cabeça com mais frequência, às vezes você tem mais dores. Porque a água, como ela está entrando e te hidratando mais, ela está melhorando todo o seu sistema. E quando ela melhora, ela entra dentro da célula e expulsa o que está lá dentro. E quando aquilo que está lá dentro tem que ir para algum lugar e vai para o sistema linfático. Esse sistema linfático agora às vezes pode levar para o cérebro, aí te dá dor de cabeça, te leva para o intestino, isso pode te dar uma diarreia. Então, às vezes você vai ter essa piora para depois melhorar. Todo mundo é assim? Não, tem todo mundo é igual. Tem gente que às vezes não sente nada e só melhora. Mas a maioria sempre tem uma tendência a piorar um pouquinho para depois melhorar. Que é no caso dela, foi que aconteceu isso. É fantástico. Parabéns, viu? Obrigada. Mara, muito obrigado pelo seu relato. Ficamos muito felizes também, viu, Mara? Obrigada pela Agora, oportunidade. não, nós é que Nada. agradecemos, né, Sunai? Agora, Sunai, que temos aqui a Monique. Monique, conte-nos o seu relato, se apresenta, de onde você é, os problemas que você enfrentava e como que a água tratada magneticamente te ajudou. Por favor, Monique. Sim, eu moro aqui na cidade de Livramento de Nossa Senhora, Bahia, no sudoeste, e eu sofria com uma cólica menstrual por 19 anos, e uma dor de cabeça que antecedia também esse período. Então, durante 19 anos, eu já ficava sofrendo com antecedência, já sabia que eu ia ter aquela cólica forte, eu tomava medicamentos muito fortes, e mesmo assim, eu só tinha um pequeno alívio, mas não passava completamente, eu continuava sentindo dores. Então, quando eu comecei a tomar água magnetizada, aí eu fui sentindo uma diferença. Primeiro a dor de cabeça passou. Aí eu já achava estranho. Falei assim, gente, eu já estou livre da dor de cabeça. E depois já foi melhorando as cólicas. E hoje eu já não sinto mais, já não tomo mais medicação nenhuma para cólica. Então, para mim, melhorou muito a minha qualidade de vida. Eu já não fico mais sofrendo, pensando que no próximo mês eu vou sentir, eu vou sofrer. Então, já me trouxe uma tranquilidade, uma qualidade de vida que eu não tive durante 19 anos. E eu também, ao longo dos anos, eu desenvolvi uma alergia à carne suína e todos os derivados. Então, eu passei muito tempo sem poder comer uma boa feijoada, sem poder comer até o presunto, quando passava na máquina, se eu fosse mussarela que passasse na mesma máquina, eu tinha crise alérgica. Então, eu desenvolvi uma ferida no pescoço por causa da alergia. Eu tomei tanto antialérgico que
meu corpo ficou tão inchado, o meu rosto também, que quando eu sorrio, eu acabava até fechando o olho, tanto que eu fiquei inchada. Então, as pessoas que me conhecem ficaram muito assustadas, assim, com as reações que eu tive. Então, conforme eu fui tomando a água magnetizada, a minha alergia passou e hoje eu já posso comer feijoada, eu já posso comer as coisas que antes eu não podia. Então, melhorou muito a minha qualidade, eu perdi o medo. Antes eu ia na casa de alguém, eu já avisava que eu tinha alergia. A minha mãe mandava mensagem, minha filha, já separei tudo aqui, que não tem mais cor para minha filha não ter alergia. Eu falei, mãe, agora eu não tenho mais, eu não sofro mais com isso. Eu fiquei muito feliz e ela ficou feliz também, porque hoje eu tenho saúde, eu tenho qualidade de vida. Então, eu desejo muito que as pessoas possam ter esse mesmo sentimento que eu tenho hoje. Essa felicidade de poder viver melhor, alimentar melhor e não sentir dor. Então, é gratificante fazer uso desse dispositivo. O que dizer, né, Sunak? Não tem o que dizer mais, né? Não Ela tem nem o que concluiu dizer. a live para nós, né? Concluiu que com esse relato da Monique. Me chamou muita atenção, Sunak, quando ela falou das cólicas menstruais por 19 anos. Então, nós Muita estamos coisa. falando aí de 2 décadas praticamente de sofrimento, recorrente, todos os meses. Mas hoje ela não tem mais o medo de virar o mês, digamos assim. Perfeito, isso é muito bom saber A disso. questão da alergia, né? Sim, Chegou a desenvolver um ferimento, o rosto inchado por causa do excesso de medicação. E hoje ela pode comer uma feijoada ô, sem beleza. medo. Há muito tempo que eu não como feijoada. Monique, eu não sei se o Sunak vai recomendar a feijoada, né, Sunak? Não, de vez em quando faz bem, pô. De vez em quando, viu, Monique, tá? Mas, gente, e tudo isso, né, Sunak, com uma mudança muito simples. Sim, da Tomando água que a bebe. água, a água tratada magneticamente. Eu prestei muita atenção no depoimento anterior da Mara. Eu vou até aproveitar, Monique, para colocar o que ela comentou, Sunak. Ela disse o seguinte: eu me cuido com os outros 30%. Então, ela tem um conhecimento que eu acho fundamental. Ela entende que ela, como ser, 70% é água. Sim, Então, tudo o resto que nós fizermos, a academia é importante, a dieta é importante, o exercício é importante, mas está nos 30%. sim. Às vezes nós investimos só nos 30% e esquecemos dos Esquece. 70%. Então, quando você trata essa parte, que é os 70%, de uma só vez, você melhorou 70%. Você 70%. tratou 70%. Então, É não outro tem nível. como. É outro nível, né? E eu insisto, Sunak, é bom ouvir esses depoimentos de um produto que tem comprovação científica, né, Sunak? Opa, A faz toda a segurança diferença. de você usar, de você não ter receio, de você não ter medo. Então, que depoimento maravilhoso, viu, Monique? Eu e Sunak agradecemos muito a sua participação, ok? Muito obrigado, Monique. Bom, Sunaik, estamos chegando quase no fim da live, né? Vamos ouvir Isso aqui aí. só a Margarete. Margarete, vou trazer a Margarete aqui, né? Margarete, de onde que você é? Queremos te ouvir. Ó, a Kátia está dizendo, sério, chegando o fim? Sério, Kátia, está chegando o fim, né? Estão me escutando? Te ouvindo bem, Margarete. Eu Perfeito. sou de Pernambuco, da cidade de Moreno, região metropolitana do Recife. Em 2017, todo, o ano inteiro, até 2018, eu sofri com uma glândula de Bartolini, deu a Bartolinite, toda mulher tem. E eu sofri bastante, como o primeiro depoimento, fiz drenagem, mas sempre voltava. Fiz várias drenagens, até o médico falar, olha, nós temos que retirar essa glândula de você. E sempre inflamavam meus ovários, minhas trompas, meu útero. E o médico até indicou assim, olha, se você não tirar tudo isso, você vai morrer.
e foi quando eu encontrei o Silocimol, através do Júlio César. E primeiro eu adquiri para o meu irmão, que estava com um problema seríssimo no intestino, né, e de rins. E depois eu adquiri para mim. Fora a glândula de Bartolini inflamada, que ela sempre inflamava, e eu tomando vários antibióticos, era recorrente, eu também tive a chikungunya. Eu adquiri o Silocimol depois de 1 ano sofrendo em cima de uma cama com a chikungunya. Então, eu vi as melhoras do meu irmão bem rápido. E eu perguntava ao Júlio, meu irmão melhorou mais rápido, e eu já faz 4 meses que eu estou ainda nessa demora, né? E ele falou, né? A questão de idade, a questão, cada caso é um caso, mas já faz 2 anos que eu adquiri, e tomando a água corretamente, eu percebi no meu corpo que a glândula de Bartolini está bem, não inflamou mais, não precisei drenar mais. Também um outro fator, não sinto mais dores nas pernas, o inchaço da chikungunya desapareceu, inclusive eu fui no reumatologista e ele perguntou: o que é que você está fazendo aqui? Dentre tantas inchadas, eu estava desinchada, né? E eu falei sobre a água, e ele disse que conhecia o projeto, sim, que eu continuasse. Também eu tinha um problema seríssimo de alergia, não era alergia, é a imunidade baixa. Se o meu esposo espirrasse próximo a mim, ou minha filha, ou alguém espirrasse, eles saíam ilesos, né? Espirrava normal, e eu ia para a cama. E eu percebi que essa água aumentou a minha imunidade. Meu marido espirrou em cima de mim, minha filha, eu disse: vou gripar, eu vou ficar em cima da cama. E eu disse: ué, não gripei, estou bem, né? Antes, eu tinha medo das pessoas chegarem próximas de mim, né? E espirrar, e eu, ai meu Deus, eu já me fechava toda assim. Mas hoje a gente não é um super-homem nem uma super-mulher, mas eu percebo no meu corpo, né? A glândula de Bartolini, que todas as mulheres têm, a minha está bem. Fui no ginecologista, perguntei a ele se ia precisar fazer a cirurgia, e a cirurgia estava marcada. Ele disse: olha, eu não estou sentindo nada, nenhum caroço, porque virava um caroço de pitomba, depois um limão, e depois virava uma laranja enorme. Então, imagine só, numa mulher, isso. E o médico, ele me examinou e falou: olha, não vai precisar fazer cirurgia, que nem inflamado está bem. E, com certeza, foi a água magnetizada do Silocimol. Eu só tenho a agradecer. Fora, né, a minha imunidade aumentar, a glândula de Bartolini está bem, estou bem, e a chikungunya voou. Está bem longe de mim. Ô, Margarete, Sunay, o que mais me impressiona em cada um desses depoimentos é a felicidade com que as pessoas falam dos seus resultados, né, Sunay? Olha a felicidade da Margarete, a felicidade da Monique, da Mara, da Grace, né? Então, é mudança de vida, né? Nós estamos falando aqui de um problema que estava com cirurgia marcada. Sim. É interessante Sim, que o meu esposo, quando eu coloquei os projetos dentro do suporte do garrafão da água mineral, aí ele falou: ô mulher, que é isso? Você está colocando veneno aí? Ele passou a tomar da água da torneira 5 dias e eu tomando direitinho. Aí depois, quando ele viu que eu não morri, ele passou a tomar da água. E agora ele trabalha com materiais, equipamentos pesados, betoneiras, escoras, andames, e a coluna dele, ele vivia sempre
se queixando da coluna, a coluna envergada, e ele tomando da água magnetizada, ele agora está falando para os amigos, e ele até eu passei um combo para quem adquiriu um combo foi o meu cunhado, o irmão dele, que ele deu depoimento de si próprio, que a coluna dele está bem. Olha só, né? É isso, Mike. O que dizer desses depoimentos, né? Ficamos até sem palavras, né? Fantástico. Ficamos admirados apenas, né? Mas parabéns, Margarete, tanto por utilizar o projeto, mas ter essa disposição aqui voluntária. Sunai, não combinei nada com a Margarete, não pedi para ela dar depoimento. É a satisfação íntima, pessoal, do que a pessoa está sentindo. E ela quer compartilhar com os outros, né, Margarete? Lógico. Então, perfeito, isso é muito bom. É fantástico. Toda a minha família está tomando da água, toda ela adquiriu. Toda ela está tendo resultados. Inclusive, minha cunhada, ela teve neném e a gravidez foi excelente. Ela não teve enjoo. Ela teve pouquíssimo no início, mas ela não teve enjoos. E todas as queixas que as mulheres grávidas relatam. E a gravidez dela foi sensacional e o parto foi maravilhoso. Perfeito. Que maravilha. Enjoo na gravidez, geralmente é desidratação. Ó. A desidratação. Sim. Maravilha. Margarete, muito obrigado, viu? Muito obrigado também pelo seu relato, que é muito tocante, e eu escutei aqui com muita atenção, viu? Com muita atenção mesmo, cada palavra que você colocou, e tenho certeza que as pessoas que estão assistindo, que vão assistir, também ficarão muito convencidas com as suas colocações muito corretas, expressando a sua satisfação íntima, né? Muito obrigado, viu, Margarete? Ficamos só felizes, né, Sumac? Felizes. Com certeza. Eu só agradeço a vocês. Bom demais. Projeto para nós. Que maravilha. Boa noite, Margarete. Muito obrigado. Boa noite a todos. Bom, Sunaik, estamos chegando no final, né? Antes das suas palavras concludentes, quero falar algumas coisas para vocês, que é o seguinte. É natural, nesse momento, que as pessoas que estão nos assistindo perguntem, né? Onde que pode adquirir essa tecnologia? Tenham perguntas sobre a forma de uso. Então, você vai conversar com a pessoa que te convidou. Essa pessoa está apta a tirar suas dúvidas, a te dar as informações que você necessitar. Inclusive, há um programa de acompanhamento, né? Você viu o caso da Mara, houve no primeiro momento aquele processo da crise curativa, aí houve o acompanhamento, ela continuou utilizando, houve a remoção, a limpeza intracelular completa. Então, há um acompanhamento que a pessoa que te convidou irá fazer. Então, anote suas dúvidas, suas perguntas, e não tenha receio de perguntar para aquela pessoa que te enviou esse link ou que te fez o convite, ok? Pode perguntar tranquilamente, sem nenhum receio. Durante toda a live, o Sunaik também falou da importância de um bom filtro. Gravem esse nome, Revolution. Nós também temos uma usina de água, uma usina mesmo de água mineral. Ela é acoplada na rede hidráulica, vai pegar essa água da torneira, vai torná-la alcalina, né? Vai eliminar toda a toxicidade da água, mas o mais importante, essa tecnologia, vou repetir o nome, Revolution, e a pessoa que te convidou vai te explicar, tem o que nenhum outro tem, o silocimol e o TOPH+. E você já viu aqui o estudo científico, você já viu que o estudo apontou de benefícios e, principalmente, você viu aqui os depoimentos. Então, qualquer dúvida, procure a pessoa que te convidou, ok? Aproveitar também para falar de um congresso que nós vamos ter, Sunaik, dia 1º e 2 de julho, né? Um seminário de práticas integrativas de saúde, é o primeiro pós-pandemia, que vai ser realizado em Búzios, no Rio de Janeiro. Então, vocês também que quiserem participar, logicamente, aí é um seminário nacional, há um ingresso a ser adquirido, mas vocês também irão ver nesse seminário com profissionais de várias áreas do país inteiro.
e lá estará o silosimol e o TOP-H+. E, de novo, né, é a segurança de indicar um produto devidamente testado com comprovação científica. Procura quem te convidou, quem te enviou esse link, é a pessoa que se interessa profundamente no seu bem-estar, ela vai tirar suas dúvidas e vai te mostrar a forma correta de utilizar e ajustar para que você utilize essa tecnologia e você e sua família tenham mais saúde, mais qualidade de vida. E agora, as palavras finais, concludentes desse profissional que indica essa tecnologia, e eu ressalto, não é à toa, é porque tem comprovação científica nessa Nike, é porque Sim. tem resultados que vocês viram aqui no depoimento. Sunaik, as palavras finais é com você. Vamos lá, gente. Quero agradecer aqui a todos vocês que ficaram aqui presentes até essa hora, escutando a gente falar aqui, escutando os depoimentos, de realmente que uma água boa faz toda a diferença para a sua saúde, tá? Isso aí é fato, tá? Nos lugares onde as pessoas vivem mais, a qualidade da água é extraordinária. Então, quando você quer realmente viver bem, viver mais, você tem que tomar uma água de qualidade, certo? Então, sempre procure uma água de boa qualidade, com tudo aquilo que eu falei aqui para vocês, tá? E para encerrar, quero encerrar com uma frase muito bonita, que é uma frase de Leonardo da Vinci, que fala assim: a água é a força impulsionadora de toda a natureza. Então, assim, a água é vida. A água faz parte de todo ser vivo. Então, você precisa se hidratar com uma água de qualidade. Faça isso todos os dias, coloque em prática e você vai ver realmente que a sua vida, a sua saúde se transforma com uma água de qualidade. Agora eu deixo aqui essas palavras finais. Fica com Deus, uma excelente noite, uma excelente semana a todos vocês.